Maria, toda de Deus e tão humana, livro do irmão Afonso Murad, edições paulinas, capítulo 7, Maria, Bíblia, tradição e dogma. A Sagrada Escritura orienta a comunidade cristã no correr da história como parâmetro fundamental para novas e mais profundas interpretações. E assim a Igreja vai fazendo história a partir da revelação consignada nas Escrituras e interpretada pela tradição. Portanto, a tradição não é uma entidade estranha que vem manchar, estragar ou deturpar a Escritura. Embora isto possa acontecer em determinados momentos, mas sim, usando uma imagem familiar, é mãe e filha da Escritura. A tradição é caracterizada como a memória seletiva e coletiva da comunidade eclesial. Por ser memória, traz o passado até nós, poupando cada nova geração cristã do trabalho de descobrir tudo a partir do zero. Relembra, tonifica, nutre, enquanto memória seletiva tende a destacar alguns aspectos da fé por ser mais atual ou conveniente para a comunidade, deixando na sombra outros. A tradição realiza simultaneamente um movimento de continuidade e ruptura com o passado. Continuidade, porque é a mesma comunidade de fé que faz sua história, apoiando-se em balizas do passado. Ruptura, pois o presente impulsiona a redescobrir elementos da tradição que foram esquecidos com o tempo e estimula a produção de novos significados para a atualidade. Na tradição católica, Maria ocupa lugar especial. A Igreja reconhece sua atuação e presença na comunhão dos santos como a mais perto de Deus e a mais próxima a nós. A importância de Maria no imaginário católico é algo positivo que deve ser acolhido e aperfeiçoado. Se este lugar ímpar de Maria na consciência eclesial é uma conquista da tradição, a postura correta do teólogo e do agente de pastoral consiste em buscar compreender o seu valor em vez de tentar suprimi-lo. A crítica aos exageros da piedade mariana está imbuída de amor pela comunidade eclesial e pela pessoa de Maria. Não consiste em espírito de destruição, mas aponta os elementos ambíguos e os riscos em busca de expressões mais autênticas da fé cristã. A reflexão acerca de Maria vai além dos dados bíblicos, pois incorpora a memória coletiva e seletiva da tradição, servindo-se da evolução do culto, liturgia e piedade e do dogma. Por outro lado, a imagem bíblica de Maria permanece como centro irradiador que legitima e reorienta a tradição. Quais são os critérios para ampliar o sentido dos textos bíblicos? Letra A. Aceitar que o sentido original do texto não esgota as possibilidades de interpretação, mas analisá-las criticamente. A produção de sentido continua com a história. No entanto, ela não pode crescer sem critérios ou limites, mesmo se movida por movimentos piedosos e bem-intencionados. A criação ou ampliação de significados deve estar sob o controle do campo de interpretação da fé cristã, que é delimitado pelo texto bíblico e pela tradição viva da Igreja. Por maior que seja o amor a Maria, não se aceita que ela seja considerada uma deusa ou a quarta pessoa divina na Trindade. B. Sempre que possível, conciliar diferentes visões para ampliar o leque de sentidos. Embora haja conflito de interpretações, distintas leituras não são necessariamente excludentes. Por exemplo, o significado da espada que traspassa o coração de Maria
originalmente referente à obediência à palavra de Deus, pode incluir o sofrimento de mãe e a perseverança na hora da cruz. Tal procedimento leva em conta a visão dos fiéis e também ajuda a dilatar seus horizontes. C. Ter consciência da perspectiva adotada. Se alguém quer chamar Maria de nova Eva, explicitar que não se trata da mensagem de nenhum texto bíblico, mas de ampliação de sentido realizada pela comunidade cristã já a partir dos primeiros séculos. Poderá até citar Gênesis 3,15 e João 19,27, como se faz no capítulo 8 da Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II, com a consciência de que está usando analogia e indo além do sentido original dos textos bíblicos. D. Acolher os sinais dos tempos, das mudanças culturais e da situação existencial das pessoas e das comunidades como critério operacional para interpretações legítimas. Não basta que os dados bíblicos e da tradição estejam corretos do ponto de vista do teólogo ou do magistério. Requer-se mais, que sejam boa nova para as pessoas e estimulem a seguir Jesus hoje. Alguns exemplos. A crescente consciência da relação de reciprocidade entre homem e mulher leva a purificar o discurso tradicional sobre a maternidade de Maria, retirando-lhe os ranços patriarcais e machistas. Redescobre-se em Maria sua identidade de mulher e seguidora de Jesus, que vive numa comunidade de discipulado de iguais. A busca de espiritualidade em meio ao frenético ritmo das sociedades urbanas leva a caracterizar Maria como aquela que ensina a contemplar a Deus no cotidiano, meditando os acontecimentos e buscando o seu sentido. Manter a centralidade de Cristo. As interpretações dos textos bíblicos ou da tradição da Igreja acerca de Maria devem resguardar o lugar central de Jesus Cristo como nosso Mestre e Senhor. No fundo, essas interpretações reportam ao Deus Trindade. Usando a imagem da patrística, diríamos que Maria é como a lua que recebe e irradia a luz de Deus, que reluz em Cristo. Qualquer devoção que ignore este princípio tende a se desfocar do centro, mesmo que esteja imbuída das melhores intenções. Muitas pessoas imaginam os dogmas como um pacote fechado que o fiel católico tem que levar para casa junto com sua pertença à igreja, ou o remédio indesejável que ele deve engolir sem mastigar para não sentir o gosto amargo. Para a grande maioria dos cristãos, os dogmas seriam verdades de difícil compreensão na área da doutrina ou da moral, determinadas pela autoridade máxima da Igreja, que devem ser acolhidas cegamente, sem questionamentos. Mas os dogmas são como placas que indicam o caminho de nossa fé. Foram criados para ajudar a comunidade eclesial a se manter no rumo do santuário vivo que é Jesus. Funcionam como balizas, sinalizadores, arrimos e proteção. Os dogmas da maternidade divina, da virgindade, da Imaculada Conceição e da Assunção não são nem a palavra inicial, nem a palavra final acerca de Maria. Considerar os dogmas como o começo da Mariologia incorre no risco de ignorar a figura de Maria de Nazaré, sua caminhada na fé, enfim, a sua dimensão humana e histórica. Constrói-se uma Mariologia de privilégios, mostrando sempre o que Maria tem a mais do que nós, os seres humanos normais. Há enorme risco de se perder a centralidade de Jesus Cristo, tal como é proclamado na Bíblia e celebrado no culto. Elabora-se uma reflexão com argumentos de conveniência, sem fundamento na Sagrada Escritura,
e que não resistem a um diálogo sério com outras igrejas e religiões. Cada dogma marial revela algo sobre Maria, que está afirmado em germen nas narrativas do Novo Testamento e foi desenvolvido na tradição eclesial. Até amanhã, se Deus quiser.